Voltamos então com Me Liga Que Eu Vou, da TV NH, canal 14. Esta noite recebendo o Dr. Isaldo Minoso, médico cooperado da cooperativa Unimed Vale dos Sinos, e estamos abordando o assunto medicina do trabalho. No bloco anterior, ele rapidamente fez uma menção a respeito de acidente do trabalho, que é um evento que tem o acompanhamento do médico do trabalho. A situação de acidentes do trabalho, como é que é feito o acompanhamento pelo médico do trabalho? Pois não. Devemos diferenciar uma situação que é muito confundida, que é o acidente de trabalho, propriamente dito, e a doença gerada pelo trabalho. São duas situações, embora tenham um cunho parecido, mas são duas situações diferentes. O acidente, como o nome diz, é uma situação abrupta, é uma situação que ocorre momentânea, inesperada e não programada. Embora ela tenha um histórico, todo acidente tem um histórico que justifica o seu surgimento. Já vem um histórico, a pessoa já levanta mal, já tem outros problemas pessoais, está tomando medicamentos e ocorre um acidente, um corte de um dedo, que coloca o dedo onde muitos dias foram trabalhados, outros um tempo, anos que foram trabalhar naquela atividade e nunca aconteceu. E naquele dia aconteceu. Se a gente vai a fundo investigar um acidente, ele tem uma história, ele tem uma história que traz, além da não preocupação em se proteger do funcionário e dos problemas pessoais que ele traz para dentro do seu trabalho, há também uma negligência por parte do empregador, às vezes, em não promover essa segurança, colocando em risco a saúde, não colocando equipamento de proteção das pessoas. Existe o equipamento de proteção individual, que é obrigado a usar, luvas, óculos, capacete, botinas, e existem os equipamentos de proteção coletiva, que são os que a empresa disponibiliza, que é a temperatura do ar, que é a exaustão de vapores, que é a umidades, que são os solventes, essas coisas tudo prevenido. Então, existem esses que o empresário deve promover e as proteções colocadas nos próprios equipamentos. Então, o acidente ele ocorre quando falhou em algum momento uma dessas etapas. A doença ocupacional, ela já é uma doença, como eu já disse, que vem a soma de outros, de seguidos fatores que vão gerando uma doença. Por exemplo, os trabalhadores que trabalham em minas de carvão, eles vão inalando a poeira do carvão e vão desenvolvendo uma pneumoconiose, ou seja, uma doença do pulmão, por aspirar aquelas partículas do carvão. Então, ali é uma doença ocupacional, uma doença diretamente relacionada à atividade que ele vem desenvolvendo. E essas doenças ocupacionais, elas são relacionadas diretamente ao fator no local de trabalho. Não existe doença ocupacional onde não há o risco. Então, as pessoas às vezes confundem doenças tudo como doença do trabalho. É uma tendência das pessoas acharem que tudo é por causa do trabalho. Não. Por causa do trabalho existe se naquele local realmente existe aquele fator desencadeante. Então, isso se chama doença do trabalho, doença ocupacional. E uma curiosidade, é considerado acidente do trabalho um evento ocorrido no deslocamento de casa até o trabalho ou de retorno do trabalho para casa, né? Pois não. Esse é considerado acidente de trabalho desde que o funcionário levante da cama e saia da sua casa para chegar até o local de trabalho, contanto que esse seja o trabalho, a rotina habitual do funcionário. Ele não pode ter passado na padaria ou deixar uma criança no colégio,
ali também é discutível. Se ele faz isso de rotina, daí entra como rotina, mas seria o trabalho, a rotina habitual que ele tem para ir ao trabalho. Se ele recebe transporte, ele deve se valer desse transporte. Se ele utilizar os seus recursos próprios, então deve ser esclarecido. Se ele recebe o transporte e utiliza uma bicicleta e tiver acidente, então ele perde o direito de ser um acidente do trabalho, contanto que ele tenha disponibilizado o transporte urbano. Muito bem. E dentro do nosso parque industrial aqui do Vale dos Sinos, quais são os tipos de acidente de trabalho mais frequentes? Nós aqui já fomos um grande parque da produção de calçados. Então, onde existia um fator gerador de muitos acidentes, que era o balancim, o corte do couro, onde as pessoas cortavam seus dedos, entendeu? Ou do corte do couro. Hoje essa realidade está mudando muito. A indústria metalúrgica está em crescimento. Então, temos hoje tipos de acidentes com prensas, com navalhas, e isso ali gera muita demanda de acidentes em mãos. Algumas empresas químicas que nós temos de produtos para calçados, solventes, não há um relato muito elevado de acidentes nessa área, porque a proteção aqui em Novo Hamburgo está sendo feita, há uma fiscalização grande e há um entendimento por parte dos empresários que deva ser prevenido tais doenças. Então, aqui no Vale é muito avançado a relação que existe entre médico do trabalho, empresário, na promoção da saúde do trabalhador. Que bom, muito bom, boas notícias. E isso muito se deve justamente ao trabalho dos médicos do trabalho, né? Vamos diversificar um pouco o assunto desse bloco, vamos sair da parte do acidente e vamos discorrer um pouco a respeito da legislação, a obrigatoriedade. A partir de que tamanho uma indústria é obrigada a ter um médico de trabalho próprio, que se responsabilize, ou o médico de trabalho é um profissional avulso, um escritório com 2, 3 empregados, ele tem a obrigação de ter um médico de trabalho próprio, ou ele pode fazer o trabalho com médico avulso? A princípio, toda e qualquer empresa deve ter um serviço de medicina do trabalho, de diversas formas. A lei exige que empresas de 500 a mais funcionários tenham em seu quadro de funcionários um médico contratado por regime CLT que atua permanentemente dentro da empresa, num horário especificado, de 500 acima. Porém, existe de grau de risco independente. Porém, existem graus de riscos maiores, onde que 200 funcionários já exigem a presença de um médico, devido ao risco 4, 5, que são riscos de acidentes graves ou de doenças ocupacionais que atuam em áreas com muita insalubridade, ou seja, os produtos químicos. No nosso meio, existem empresas que são contratadas por essas empresas prestadoras de serviço na área de medicina ocupacional, que hoje chamam-se os departamentos de saúde ocupacional. Então, são empresas multidisciplinares que são contratadas e atuam dentro das necessidades de uma empresa, onde que atua fonoaudiólogo, psicólogo, o médico do trabalho, técnicos de segurança e engenheiros. Em conjunto, realizam um trabalho para empresas que assim contratarem,
para que seja um trabalho completo e amplo. Então, a saúde ocupacional hoje, existe muitos médicos autônomos que atuam, têm suas empresas, com diversos números de funcionários, contanto que preencha a legislação, que são fazer os exames médicos e promover a saúde e prevenir os acidentes de uma forma dentro da lei. Muito bem. Ainda, sob o ponto de vista da legislação legal, o caso das demandas judiciais, que tu disseste assim que tem uma incidência muito grande, a reclamatória trabalhista é muito grande e as pessoas se queixam ou de doenças ocupacionais ou eventuais acidentes do trabalho sofrido ou sequelas. É um campo de atuação também do médico do trabalho. Dentro de um processo judicial, de uma reclamatória trabalhista, onde é que atua o médico do trabalho? O médico, ele atua nas perícias médicas, onde que é feita uma perícia sobre um evento, sobre um acidente. Então, o médico ele se vale da seu conhecimento e da sua atividade para realizar laudos e fornecer à empresa que assim o contratar referente a algum evento ou alguma situação específica da empresa que necessite. Então, o médico ele atua diretamente junto com o setor jurídico da empresa, esclarecendo as dúvidas, tanto quanto a responsabilidade do empresário quanto do empregador. O médico ele faz a intermediação. O médico não é contratado da empresa para defender contra o trabalhador, mas ele atua promovendo a saúde do trabalhador e zelando pela saúde e auxiliando o empresário, o bom empresário, que contrata o médico para se valer dos serviços médicos para provar que está sendo feito tais serviços, para não ser depois questionado ou cobrado de uma situação que foi apresentada pelo empresário e não está registrado. Então, o médico do trabalho ele faz essa intermediação entre o empresário e o funcionário. Deixa eu ver se eu entendi. Então, uma demanda trabalhista judicial, o juiz, ele não é médico, ele é um leigo. E ele solicita, então, a um médico que seja da confiança dele, juiz, que examine o paciente e tire suas conclusões. É isso? Esse é o perito judicial. Tá. E, paralelamente a isso, quando existe uma demanda entre empregado e empregador, tanto um quanto o outro podem contratar peritos próprios para defender os seus próprios pontos de vista. Exatamente. Então, o médico, existe o perito judicial que o juiz determina para que seja feita uma avaliação em tal empresa sobre um evento. A empresa, por seu lado, ela pode contratar um médico do trabalho que faça um laudo que traduza a realidade dos eventos, para não serem deturpados frente a um questionamento. Então, o médico do trabalho ele fornece, sim, subsídios para o juiz que vai julgar este caso. Então, na verdade, uma demanda judicial tem espaço de trabalho para 3 médicos do trabalho. Se pensarmos nesse ponto de vista, sim, o empresário vai defender a empresa, o funcionário vai alegar que adquiriu algum problema relacionado à empresa, também vai se valer do médico do trabalho para conseguir o seu intuito. E o juiz tem o perito próprio. Então, dessas demandas todas, e o que deve prevalecer é a verdade e o bom senso em avaliar situação por situação. Perfeito.
Vejam, amigos, a amplitude do campo de trabalho do médico do trabalho, e que não chegamos a esgotar de maneira alguma. Apenas traçamos uma panorâmica aqui nessa noite, e muito bem conduzida pelo Dr. Isaldo Minoso, médico do trabalho da cooperativa Unimed Vale dos Sinos. Isaldo Minoso, muito obrigado pelo teu tempo e pelo teu esclarecimento. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite aos espectadores e uma boa noite ao Dr. Roberto Arnold e à disposição para futuros esclarecimentos. Continuem acompanhando, me liga que eu vou. Muito obrigado.